Olá, bora mergulhar em uma das máquinas mais incríveis que existem, o nosso sistema cardiovascular. A gente vai fazer uma verdadeira viagem por essa rede de transporte que funciona sem parar dentro do nosso corpo, para entender como o coração, o sangue e todos os vasos trabalham juntos para manter a gente vivo e em movimento. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa pela bomba principal, o coração. Depois, a gente vê a viagem curta e a grande jornada, que são os dois tipos de circulação do sangue. Na sequência, vamos falar de alguns perigos no caminho, ou seja, as doenças, e fechar com o mais importante, o combustível certo para manter essa máquina toda rodando direitinho. É isso mesmo. Pensa numa metrópole gigantesca, cheia de avenidas, ruas e vielas, com milhões de veículos de entrega trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo isso alimentado por uma usina de força que simplesmente nunca para. É uma obra de engenharia biológica sensacional. Então vamos começar pelo centro de tudo, pela peça principal, o coração. É ele, esse músculo que não cansa nunca, o grande motor que impulsiona o corpo inteiro. É aqui que a nossa jornada começa. Para entender o sistema, a gente precisa pensar em três partes que funcionam em perfeita harmonia. Primeiro, o coração, que é a bomba que empurra tudo. Depois, os vasos sanguíneos, que são como as estradas, as rodovias que chegam em todos os lugares. E por fim, o sangue, que é o veículo de entrega, levando oxigênio e nutrientes para cada cantinho do nosso corpo. E por dentro, como é o coração? Imagina que ele é tipo uma casa com 4 cômodos, ou câmaras. Os dois de cima são os átrios, que são as salas de espera onde o sangue chega. E os dois de baixo são os ventrículos, que são as salas de máquinas, bem mais fortes e musculosas, porque são elas que têm o trabalho pesado de bombear o sangue para fora. E claro, para esse fluxo todo não virar uma bagunça, existem as válvulas. Pensa nelas como portas que só abrem para um lado. Elas garantem que o sangue siga sempre em frente sem voltar por onde veio. A gente tem a tricúspide e a mitral entre os átrios e os ventrículos, e a pulmonar e a aórtica na saída do coração. Elas são essenciais para o sistema funcionar direito. Certo, agora que a gente já conhece a bomba, vamos para a nossa segunda parada, a viagem curta. É a circulação pulmonar, que é basicamente um pit stop super rápido e essencial que o sangue faz para reabastecer com oxigênio. Antes, a gente precisa entender que existem dois tipos de sangue circulando. O venoso, que tem uma cor mais escura, é o sangue que já fez as entregas e está voltando cheio de gás carbônico, o lixo das células. Já o sangue arterial é vermelhinho, vivo, porque está cheio de oxigênio, prontinho para ser distribuído. E é exatamente aqui que acontece a mágica. A circulação pulmonar é esse circuito: coração, pulmões, coração. O sangue venoso, sujo, vai para os pulmões, lá ele deixa o gás carbônico e pega uma carga novinha de oxigênio. Aí ele volta para o coração, limpinho e renovado, já como sangue arterial. Agora sim, com um tanque cheio de oxigênio, o sangue está pronto para a grande jornada, a circulação sistêmica. Essa é a viagem principal que vai levar esse combustível valioso para absolutamente todas as células do corpo, da ponta do pé ao fio de cabelo. Vamos seguir o caminho completo, então. O lado direito do coração é o especialista em sangue venoso. Ele recebe o sangue do corpo e manda para os pulmões. Depois de oxigenado, o sangue volta para o lado esquerdo. E é o ventrículo esquerdo, a câmara mais forte de todas, que tem a missão de bombear esse sangue pela artéria aorta com força suficiente para chegar no corpo todo. É um ciclo perfeito. E nessas rodovias temos pistas diferentes. As artérias são as vias expressas que saem do coração. As paredes delas são grossas e elásticas para aguentar a pressão alta do bombeamento. Já as veias são as estradas de volta. O fluxo nelas é mais calmo e, por isso, elas têm pequenas válvulas internas para ajudar o sangue a subir de volta para o coração e não descer pela gravidade. Mas, como em toda estrada, podem acontecer problemas. E quando surgem engarrafamentos nas rodovias do nosso corpo, a situação pode ficar bem séria. O principal problema é a aterosclerose. Imagina que as paredes das artérias, que deveriam ser lisinhas, começam a acumular placas de gordura. É como se um cano fosse entupindo aos poucos. Com o tempo, a passagem do sangue fica mais difícil e a artéria perde a flexibilidade. E as consequências disso são graves. Se o fluxo de sangue diminui muito ou para de vez numa artéria que alimenta o próprio coração, acontece o infarto.
Se esse bloqueio for numa artéria que vai para o cérebro, o resultado é um AVC, o derrame. É uma emergência médica. E o que causa esse acúmulo todo? Bom, os principais vilões já são conhecidos. Uma alimentação ruim, cheia de gordura, a falta de exercícios físicos e o cigarro. Além disso, um dos grandes responsáveis por formar essas placas é o excesso de colesterol LDL, o famoso colesterol ruim. Isso nos traz para a nossa última parte, que talvez seja a mais importante. A boa notícia é que a gente pode sim cuidar muito bem das nossas rodovias internas. As nossas escolhas fazem toda a diferença. E aqui está o segredo. Não existe só um tipo de colesterol. Pensa assim, o LDL, o ruim, é tipo um entregador, que quando está em excesso acaba derrubando parte da carga e sujando as paredes das artérias. Já o HDL, o bom, é a equipe da limpeza. Ele passa recolhendo o colesterol que sobrou e leva de volta para o fígado para ser eliminado. A meta é ter menos entregadores desastrados e mais gente na faxina. Então, na prática, como manter as rodovias limpas? Não tem mistério. É ter uma alimentação equilibrada, se exercitar com frequência, manter um peso adequado, ou seja, adotar um estilo de vida mais saudável. Esses são os pilares para um coração forte e artérias livres. Para fechar, fica uma reflexão. Esse sistema todo que a gente viu faz a jornada completa mais de 1000 vezes todos os dias, sem parar um segundo. É um trabalho incrível. A pergunta que fica é: com as nossas escolhas diárias, estamos ajudando a manter essas estradas limpas e seguras para a longa viagem da vida? Pensa nisso.